Você sabe quais são os processos pelo qual o combustível passa até chegar aqui? Hoje nós vamos te contar um pouco sobre essas etapas. E nada melhor do que começarmos com as pesquisas que são feitas em todo o país a partir do petróleo. Tem pesquisa que é feita aqui na FURB. Nós temos dois projetos nesse momento. Um se chama VI Fase 2, que significa Verificação e Validação em CFD Fase 2, e um projeto a respeito do desenvolvimento de dispersores de carga para craqueamento catalítico fluido, que é um projeto mais voltado para desenvolvimento tecnológico de um equipamento que é o dispersor de carga. Os dois projetos funcionam numa sistemática mais ou menos parecida, tanto o VIV2 quanto o projeto de dispersão de carga. Nós trabalhamos dentro da universidade, dentro dos nossos laboratórios, com alunos de iniciação científica, alunos de mestrado que estão fazendo mestrado, alunos que já são mestres, são pesquisadores, alunos que estão fazendo doutorado e doutores pesquisadores, além dos professores. Então, cada um desses personagens tem as suas funções, tem o seu nível de pesquisa, que está dividido dentro de um cronograma de atividades de cada um dos projetos. E sabia que elas são feitas em parceria com uma multinacional? Sim, é isso mesmo. As pesquisas têm apoio da Petrobras. Esses projetos provêm de uma parceria de muitos anos com a Petrobras, tanto pesquisadores da Petrobras que trabalham hoje no Centro de Pesquisa da Petrobras, que é o CENPES, desenvolvem pesquisas dentro da empresa e também reconhecem a potencialidade dos grupos de pesquisa que estão nas universidades. Então, diversos deles, dependendo da área de atuação, conhecem pesquisadores que são professores hoje nas universidades e algumas atividades eles não podem ou eles não conseguem desenvolver dentro da Petrobras pelos mais variados motivos. Um deles é o custo, outro deles é a versatilidade que nós temos nas universidades, a facilidade de desenvolver conhecimento mais profundo, atividades de pesquisa mais profunda do que eles podem fazer, do que é viável dentro da Petrobras. Então, o contato e o conhecimento entre os pesquisadores e os professores facilita essa conversa e eles nos trazem muitas demandas que eles precisam resolver. Então, quando eles não conseguem fazer isso dentro da Petrobras, surgem os projetos de parceria com as universidades. E para conversar com a gente, falar um pouco mais sobre esses projetos da FURB com a Petrobras e também sobre a qualidade dos combustíveis vendidos aqui em Santa Catarina e no Paraná, eu converso agora com o professor Vinícius Wigert, que é vice-diretor do Centro de Ciências Tecnológicas da Universidade. Vinícius, como começou essa parceria da FURB com a Petrobras? A gente viu aí que ela já é de longa data. A Petrobras confia na universidade? Como se dá essa relação? Bom, essa relação se dá diretamente em si com o professor pesquisador, né? Dependendo do assunto, da matéria que a Petrobras tem para resolver, ela procura nas universidades brasileiras pessoas que tenham expertise, que tenham produção científica na área, que sejam reconhecidas por atuar naquela área, e ela estabelece um contato, né, em função de vários pesquisadores que trabalham na Petrobras também, se estabelece uma relação visando a elaboração de um projeto para resolver determinado problema que a Petrobras tem dentro do processo de refino, seja das mais variadas técnicas. No caso aqui do Departamento de Engenharia Química, a gente tem um grupo, que é o grupo do professor Henry França Maier, que trabalha muito com fluidodinâmica computacional. Isso vem desde a época do mestrado do professor Henry, do doutorado dele. Então é uma relação que vai sendo construída ao longo do tempo, de vários projetos que começam, terminam, né? Então é uma relação bastante de confiança com o professor. Isso se reflete na formação dos nossos estudantes, dos profissionais formados aqui pela universidade durante esse trajeto, né? Já com certeza já formamos alguns profissionais nessa seara. Sem dúvida nenhuma, isso é um ganho para a universidade em termos de formação de recursos humanos. Uma época os projetos até eram divididos em formação de recursos humanos e infraestrutura, né? Uma hora ele vinha para bolsas para pessoas, uma hora ele vinha com infraestrutura. A gente tem bolsas desde alunos de iniciação científica
alunos de mestrado, alunos de doutorado e até para recém-doutores, que vêm fazer pós-doutorado. E a gente já teve alunos aqui que começaram com iniciação científica e hoje já são recém-doutores ou professores atuando aqui na FURB ou em outros lugares, dentro desses vários ciclos desses projetos. Então, o ganho em termos de formação é muito grande para os nossos alunos, né? E para a região também, embora a gente não tenha operações de refino em Santa Catarina. E os nossos equipamentos também, né? Porque se em parte o recurso vem para a Bolsa, em outras situações ele vem para a infraestrutura, a universidade também consegue manter equipamentos e de alguma forma consegue se manter atualizada para atender essas demandas. Então, essa acho que é a grande estratégia que a gente tem para a universidade adquirir equipamentos para pesquisa, é com os projetos, com os professores desenvolvendo. A universidade não teria condições de financiar todos os equipamentos que os pesquisadores querem para fazer pesquisas de ponta. Isso vem com os projetos. Sem dúvida nenhuma, acho que é a grande estratégia para que a gente atualize e dê manutenção aos nossos equipamentos é através desses projetos. E para as indústrias também é importante, né, professor? Porque elas conseguem na universidade laudos isentos, conseguem outras perspectivas de desenvolvimento de produtos e pesquisas, enfim, a gente pode imaginar também por esse lado? Exatamente. Quando a gente executa um projeto de pesquisa, a gente tem compromisso com a execução das atividades, não com o resultado. A gente não tem obrigação de atingir aquele resultado, a gente tem a obrigação de executar as atividades de pesquisa e comprovar aquilo que os modelos, os dados experimentais trazem, para que a gente veja se a gente atinge um caminho, a gente não tem uma obrigação necessariamente com o resultado. Na pesquisa e no desenvolvimento é óbvio, a gente quer atingir um objetivo, né? Então é elaborado um conjunto de atividades, as pessoas trabalham em todos os níveis de formação para que a gente chegue lá. Então todos esses vários projetos que a gente vem ciclando são resultados de que a gente consegue executar as atividades e entregar um bom resultado para a empresa, para a Petrobras. E de alguma maneira para a sociedade também. Exatamente, de maneira indireta é para a sociedade, né? O valor da nossa companhia, a tecnologia que ela não precisa comprar fora, né? Formação de recursos humanos, tanto para a universidade quanto para eles também. Então, a Petrobras hoje ainda detém o refino de petróleo no país, é isso? A nossa única refinaria em território nacional é a Petrobras? Por enquanto, sim. O monopólio do refino de combustíveis é da Petrobras. Todos os combustíveis que a gente compra são refinados dentro das refinarias da Petrobras. E a gente melhorar os processos lá, a gente conseguir reduzir o custo de operação, resolver problemas que eles têm lá, certamente acarreta um ganho de competitividade da empresa, da companhia, que pode lá no final da cadeia fazer uma diferença ou em termos de qualidade ou em termos de custo para o consumidor final. Qualidade de combustíveis é um outro serviço que a universidade presta para a Petrobras, para a ANP no caso, né? E para a sociedade também. E é sobre isso que a Brenda fez outra reportagem. E não é só na parte da pesquisa que a FURB se envolve no processo dos combustíveis. Ela também é prestadora de serviço da Agência Nacional do Petróleo. São analisados 3 tipos de combustíveis: a gasolina, o álcool e o diesel. A gente tem um procedimento que é definido pela Agência Nacional do Petróleo, onde os postos são sorteados por um programa de computador. A partir desse sorteio são feitas as fichas de identificação das amostras. Os coletadores se deslocam até o posto, fazem a coleta. E a partir daí o laboratório tem 5 dias úteis para realizar os ensaios e enviar esses resultados via online para a Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo é quem regulariza os combustíveis de todo o país. E quem faz os ensaios para a ANP referente aos estados de Santa Catarina e do Paraná é a FURB. O nosso laboratório possui um sistema de procedimentos onde a grande maioria das análises são credenciadas junto ao Inmetro. Isso implica que para fazer os ensaios são necessárias seguir as normas, muitas delas internacionais, e temos um programa de controle de qualidade e que nos dá a garantia de que os resultados que estão sendo passados nos laudos
possuem um alto grau de certeza e que não geram dúvidas a respeito dos resultados que são gerados. Ao todo, são cerca de 1.200 amostras por mês dos 2 estados que são ensaiadas. Após isso, um laudo técnico é enviado para a ANP, que toma as providências cabíveis. As ações que são tomadas depois que nós passamos o resultado para a ANP, na grande maioria delas, quando feitas, são sigilosas, envolvem procedimentos judiciais e criminais, né? Então a FURB não se envolve nesse trabalho. Até o término do processo e antes de a lauda ser enviada para a agência reguladora, são feitos 11 ensaios para ver qual é a qualidade do combustível em questão. Vinícius, e o resultado dessas amostras, né? O nosso combustível aqui em Santa Catarina e no Paraná é um combustível de boa qualidade? A gente acompanha isso há tanto tempo. A gente pode mensurar um pouco a qualidade dos combustíveis vendidos no nosso estado? De uma maneira geral, dá para se afirmar que a qualidade dos combustíveis que estão no estado de Santa Catarina e no Paraná são adequadas, atendem à legislação. Essa aferição é feita de maneira aleatória, por sorteio. De vez em quando aparece um ou outro posto com combustíveis não conformes, mas se a gente olhar a estatística de uma maneira geral, os combustíveis são adequados. E esses ensaios que são realizados, então, para a ANP, né? Eles podem ser demandados também por outras áreas de mercado, por outras empresas, outras indústrias, enfim, a gente consegue fazer análises idênticas às que a gente faz de petróleo, de combustíveis para outras áreas do mercado? Sim, a gente consegue. Embora não há muita demanda por análise, qualquer pessoa que queira saber se determinado combustível está adequado ou não, ela pode fazer uma coleta e vir aqui solicitar o ensaio. Obviamente que há um custo, mas ela também pode fazer isso de maneira indireta, fazendo uma comunicação à ANP, que ela desconfia da qualidade do combustível daquele eventual posto. A ANP faz uma diligência in loco e traz a análise aqui para fazer. É por aqui que a gente faz isso, porque já aconteceu comigo. O meu carro ficou muito ruim e o problema detectado foi a má qualidade do combustível. Se eu lembrasse do posto em que abasteci meu carro, eu poderia ir lá solicitar uma coleta daquele combustível e tentar comprovar que ele foi adulterado de alguma forma? Isso tem algum resultado prático? Tem. É assim, você teria que fazer uma comunicação na ANP, pelo site da ANP, fazer uma denúncia lá, ou uma comunicação de que está desconfiando da qualidade. A ANP vai tomar as medidas para que sejam feitas as análises naqueles combustíveis e a gente entrega o resultado para a ANP. Aí as medidas administrativas, seja multa, seja fechar o posto, seja judicial, isso cabe à ANP, não caberia mais à FURB. A FURB cabe só o ensaio. Como a Brenda mostrou na reportagem, a gente aqui está prestando um serviço, um prestador de serviço de análise. Exatamente. Então, se essa denúncia chegasse lá, a FURB provavelmente iria lá fazer a coleta, provavelmente não, iria fazer a coleta e análise a partir dessa denúncia. Exatamente. E aí a gente tem um conjunto de ensaios, que são os ensaios físico-químicos. A gente tem um outro conjunto de ensaios, que são os ensaios químicos, que é do laboratório de cromatografia, onde a gente entra dentro da composição química do material. Esses ensaios a gente presta para a sociedade de maneira geral para os mais diversos fins. Tá? Então a parte de caracterização química, seja de líquidos ou de gases, o laboratório de cromatografia, que também atende a ANP, ele atende não só a comunidade em geral, como também as pesquisas internas da universidade. Então, de uma maneira geral, esse projeto de prestação de serviço, ele acaba gerando uma infraestrutura de apoio às atividades da universidade e também da sociedade muito importante. A gente tem inúmeras pesquisas feitas dentro da universidade que dependem da infraestrutura que esse projeto acabou trazendo. Então tá bom. Muito obrigada pelas informações, Vinícius. O Preciso Saber volta na semana que vem. Até lá!